Ok, pessoal, vamos então dar continuidade no programa terapêutico, né? Que é o nosso objetivo de hoje. E nós vamos falar sobre como desenvolver a vontade, né? Que é uma das questões mais importantes que a gente tem, né, na nossa vida. Porque se nós falamos que é interessante utilizarmos dos recursos terapêuticos da Casa Espírita, dos recursos terapêuticos que podemos utilizar no nosso próprio lar, né, como a leitura, a oração e vários outros recursos, né? Muitas pessoas se detêm justamente no problema da vontade. Alexandre, mas como é que eu vou melhorar, como é que eu vou usar esses recursos se eu não tenho vontade? Né? Então, aí a gente vê que o problema, às vezes, é mais complicado, é mais profundo. Por quê? Porque a gente esbarra num certo não querer. Até a Joana de Ângeles diz, né, que muitas vezes a pessoa diz que quer melhorar, mas tem um outro querer inconsciente que a faz negar o processo terapêutico, que a faz negar a busca da melhora, né? Então nós precisamos nos conhecer melhor e entender melhor esse processo para que a gente possa efetivamente usar a vontade e buscar os recursos que a gente necessita, né? Então hoje nós vamos falar como desenvolver a vontade. E o Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, ele nos diz que no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele diz assim, olha, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, olha lá. Primeira coisa, a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Então, a nossa mente é um espelho, a gente já falou isso aqui. Nossa mente é um espelho. Tudo em que a gente se detém, a nossa mente passa a refletir automaticamente, por ato reflexo. O que nós nos detemos, nossa mente reflete. Né? Eu já expliquei para vocês assim, se a gente abaixa a cabeça, imagina que tem um espelho aqui na nossa frente. A gente abaixa a cabeça e fica olhando para o chão, nossa mente, nosso espelho, começa a refletir o chão. Não é? Se nós olhamos para o alto, a nossa mente passa a refletir o céu, o alto. Não é? Se nós nos detivermos muito no mal, nossa mente passa a refletir o mal. Se nós nos detemos no bem, a nossa mente passa a refletir o bem. Né? Então, tudo o que nós nos detivermos, conteúdos, imagens, conversas, né? Leituras, tudo em que nós nos detivermos, a nossa mente automaticamente ela passa a refletir aquilo. Olha a importância dos conteúdos, da eleição dos conteúdos que nós utilizamos. É como o alimento de que nós nos nutrimos. Né? E aí nós vamos absorvendo o conteúdo daquilo em que nós nos detivemos e aquilo que a nossa mente passa a funcionar, a espelhar. Tá? Os Espíritos dizem que nós vamos assimilando, uma vez que nós nos detemos em algo, e a nossa mente passa a refletir aquele algo, nós vamos absorvendo nos tecidos sutis da alma. Aqueles clichês mentais, eles vão ficando arquivados nos tecidos sutis da alma. Porque tudo que a gente vive vai ficando impresso na nossa memória espiritual, no nosso perispírito, na nossa mente. Tá? Tanto de bom quanto de ruim. Mas ele diz mais, né, o Emmanuel. Ele fala assim, olha, comparemos a mente humana a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Imagina um escritório com os setores ou departamentos específicos desse escritório, ou dessa empresa, dessa indústria. Né? Vamos ver aqui que diz aqui. Então, olha lá, o que o Emmanuel fala, né? Que existe o departamento do desejo. Tá?
nesse escritório aí, esses aqui são os departamentos, né? Desejo, inteligência, imaginação, memória, são alguns dos departamentos da nossa mente. O departamento do desejo, né? Por que existem os desejos, né? Que são os propósitos e aspirações para o estímulo ao trabalho. Né? Por que nós temos desejos? São os propósitos e aspirações, o que nós passamos a desejar, a aspirar, né? Para o estímulo ao trabalho, para que nós nos movimentemos, para que nós nos desenvolvamos. É assim que Deus fez, né? Ele nos deu o desejo para que a gente buscasse as coisas e nós conseguíssemos as coisas. Não é? Nós conquistássemos aquilo que o nosso desejo nos faz buscar. Não é? O departamento da inteligência, que dilata os patrimônios da evolução e da cultura. No dizer de Emmanuel aqui ainda, tá? Só estou reproduzindo aqui o pensamento dele. Então, o departamento da inteligência faz com que nós dilatemos os patrimônios da evolução e da cultura. Nos dá recursos. Progressivamente, a gente vai desenvolvendo esses recursos de inteligência. Existem várias inteligências, né? Inteligência motora, inteligência espacial, inteligência matemática, inteligência emocional, inteligência... Tem tudo quanto é inteligência. Quando a gente vai fazer testes como é que fala? De teste vocacional, né? Tem algumas vertentes que vão bastante para o campo dos testes, assim mesmo, né? De medir certas inteligências. Aí que a gente vê quanta inteligência que a gente tem. E aí a gente faz a medição dessas inteligências e acaba concluindo em determinadas áreas. Né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa vertente do teste vocacional. Essa coisa de ficar enquadrando muito, assim, rotulando muito, eu não gosto muito. Né? Gosto mais da vertente mais psicanalítica. Mas fala das várias inteligências que nós temos e que vão aumentando o nosso patrimônio de conquistas. Né? O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Né? Quer dizer, a imaginação que a gente vai idealizando, a gente vai utilizando das cores da imaginação, da nossa capacidade imaginativa, criativa, né? E nós vamos desenvolvendo essas riquezas do ideal e da sensibilidade. O nosso senso estético, inclusive, né? A noção do belo, que todos nós precisamos desenvolver também. Né? E o departamento da memória, que faz com que a gente arquive o resumo das experiências vividas. Né? Tudo que a gente vai vivendo, a gente vai arquivando nesse departamento da memória. E aquilo que nós vivemos nessa vida vai se arquivando no cérebro atual, né? E depois é passado para a individualidade, para o arquivo do espírito. Né? Então a gente guarda essas recordações. Foram feitos testes, né? No cérebro, quando se aplicava determinados estímulos em áreas diferentes, você tinha recordações específicas. Né? Então, mediante determinados estímulos, surgiam recordações específicas. Né? Então, o cérebro, nessa vida, ele faz com que a gente guarde recordações do que a gente viveu. Quando a gente vai morrer, quando nós estamos prestes a desencarnar, o Hermínio Miranda, né, um estudioso espírita, ele fala, inclusive, que aquele processo de revisão rápida de toda a nossa vida seria a passagem, seria a transmissão das informações do cérebro para a individualidade eterna, para o espírito. Seria aquele voltar a fita lá. Né? Seria transmitir os dados para o HD, né? Para a memória do espírito, memória eterna. Então, inclusive, a pessoa pode nem morrer. Ela pode passar por um perigo iminente. Já é suficiente para disparar aquela revisão rápida dos conteúdos, aquela análise rápida de toda a existência. Às vezes a pessoa fala assim, olha, naquele momento achei que ia morrer, de repente passou toda a minha vida na minha frente, assim.
Questão de segundos eu revi tudo o que aconteceu na minha vida. É como se fosse faz um backup de segurança, né? Seria mais ou menos isso. Seria, opa, perigo de morrer, então vamos guardar as recordações tudo lá no HD, né? Então é interessante. E o Emmanuel fala que a vontade é o chefão lá em cima, é a presidência lá, é a diretoria lá, né? É a vontade que comanda esse conjunto todo de desejo, inteligência, imaginação, memória e outros, né? Felipe, acho que meu pai quer complementar ali. Felipe está com o microfone, quem quiser é só levantar a mão. Oi, pai. Bom dia a todos. Bom dia. É o seguinte, você falou dessa passagem rápida. Uhum. Uma vez eu estava assim, prestes a me afogar. Certo. Lá em Santos, né, lá em Uhum. Praia Grande, coisa assim. Tá. E houve realmente isso aí, eu sabia, né? Estava tentando nadar lá para ajudar um pessoal que estava se afogando. Uhum. E eu fui no caminho, nadando enquanto podia. Uhum. Eu começou a rodar isso aí, coisa de infância, uma velocidade extraordinária mesmo. É interessante. Coisa que você nem pensava caso... que pudesse estar lembrando, né? Uhum. Aconteceu isso comigo. Interessante. Tá vendo aí? O senhor foi ajudar uma pessoa que estava se afogando e quase que o senhor se afogou, seria isso. O senhor começou a, né, ter dificuldade, ali começou a passar essa memória toda. Nossa, então é isso aí, né? É verdade, né? Aí vamos continuar aqui. Só a vontade, ainda segundo Emmanuel, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Por isso que quando falta vontade, né, é complicado, né? Quando a pessoa não quer levantar da cama, quando não quer tomar banho, quando não quer estudar, quando não quer trabalhar. Quando escasseia a vontade, quando se enfraquece a vontade, você vê todo aquele conjunto se debilitar. Né? Você vê todas as rotinas se prejudicarem. Né? Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Né? A providência divina, a divina providência, concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Olha que interessante. Depois de muito e muito tempo, milhares e milhares de anos, no instinto, na animalidade, nós temos o surgimento da razão. Né? Da razão. O começo da civilização, o início da razão, o início dos instrumentos, né? O aumento de complexidade na nossa vida, nossa capacidade de nos comunicar, tudo isso surgiu com a razão. Né? Concedeu-a por auréola luminosa. Imagina uma auréola, né? Em cima da gente. Então ele diz aqui numa imagem, né? Auréola luminosa à razão. Né? Como sendo, né, um complemento ali, uma coisa inclusive muito boa, né? Uma auréola, é a coisa dos santos, né? Auréola, né? Você vê nas imagens santas, você vê uma auréola, né? Por auréola razão, né? A divina providência concedeu a vontade. Quer dizer que com a razão é que surgiu a vontade. É um ato volitivo, é um ato de vontade. A razão, né, é um ato consciente. A vontade é consciente. A gente não fala assim, o animal está com vontade disso, está com vontade daquilo. O animal não tem vontade, propriamente. Ele tem a força do instinto, que é uma força mecânica, que o impele a buscar a satisfação das suas necessidades. Né? O ser humano ele tem a vontade, porque ele tem a razão.
Então ele já pode escolher, eu opto, né, por isso ou por aquilo. Eu elejo aquilo que eu quero. Né? Isso é muito importante, pessoal. A escritora Kelly McGonigal, né, que é PhD em psicologia e professora de Stanford, ela tem um livro que se chama Os Desafios à Força de Vontade. Muito interessante, inclusive, esse livro. Muito bom. Um livro bastante atual. E ela traz de forma científica, né, estudos realizados sobre a vontade. Então ela fala assim, que o nosso problema com a vontade é sempre uma luta entre dois eus. Né? O eu que quero e o eu que não quer, que quer outra coisa. Né? Um eu quer vir para cá, outro eu quer ficar dormindo. Um eu quer comer mais, outro eu quer comer menos. Né? É sempre essa luta entre esses dois eus. Tá? Como vocês podem ver aqui, o autocontrole, né, que é relacionado ao uso da vontade, é aqui nessa região do pré-frontal, né, que a gente tanto tem falado do superconsciente, né, a região mais importante para nós, mais evoluída, é aqui o lobo pré-frontal. Né? O espírito Calderaro fala isso no livro No Mundo Maior. E aqui as experiências atuais estão comprovando isso. A região do autocontrole. Tá? E o eu impulsivo? Né? O eu impulsivo. O pessoal da internet, você está conseguindo ver aqui a imagem? Ah, então tá. Tá certo. O eu impulsivo é ligado a essa área mais aqui interna do diencéfalo, que a gente chama. Sistema límbico, amígdala límbica, aí tem várias estruturas aqui, que é uma região antiga, primitiva. Eu tinha um professor que falava que a gente tinha um jacaré dentro da gente, né? E essa região aqui, qualquer jacaré tem, viu, pessoal? Qualquer jacaré tem. Tá? É o que a gente traz de jacaré dentro da gente ainda. Não só jacaré, mas várias outras espécies que nós já fomos, e que nós evoluímos. A evolução, ela se deu para cima e para frente. Né? Para cima e para frente. Aumentou o nosso cérebro significativamente. Está aumentando cada vez mais. Né? Isso é importante. Tá? E aí ela percebeu, nos estudos que ela fez, que existem 3 áreas importantes justamente relacionadas ao pré-frontal. Que é a área do poder do eu não vou. É quando a gente fala assim, eu não vou fazer tal coisa, né? Eu não vou mais fazer tal coisa, eu não vou comprar tanto, eu não vou comer tanto, não é? É quando a gente se dispõe a não fazer determinada coisa. Então a gente tem que se controlar para não fazer, tá? Tem a área do poder do eu vou. É aquilo que a gente quer fazer. Eu quero fazer caminhada, eu quero, né? O que vocês querem? Aprender violão. Isso aí, aprender violão, por exemplo, seria que o poder do eu quero. São aquelas conquistas. A gente almeja determinada conquista, não é? Então a gente se move no sentido dessa conquista. Né? Então essas 3 áreas, isso aqui, saber que área que está ativando aqui, para nós não vai fazer muita diferença. Né? Agora eu estou ativando a área do eu vou, do eu não vou. Para nós na prática não vai mudar muita coisa. Mas é importante a gente perceber e a gente entender o que ela fala, que nós podemos exercitar a nossa mente. Nós podemos exercitar o nosso cérebro. Nós podemos exercitar o nosso cérebro. Tem estudos demonstrando que determinadas práticas nos fazem desenvolver o lobo pré-frontal. E, fatalmente, nós adquirimos mais poder de autocontrole. Porque isso aqui tudo tem a ver com o nosso autocontrole. O controle de dizermos eu não vou fazer determinada coisa, ou eu vou fazer determinada coisa, ou eu vou conquistar, eu quero alcançar determinado patamar. Tudo isso tem a ver com autocontrole, com o exercício da vontade. E nós podemos exercitar
né, a nossa vontade exercitando o nosso cérebro, tá bom? O Emmanuel diz assim: sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Então, quando a gente não exercita a vontade, o nosso desejo, aquele departamentozinho do desejo, pode levar, pode comprar ao engano. Ou seja, eu passo a querer de forma errada. Eu quero de forma errada. E eu posso gastar séculos em reparação e sofrimento. Olha a importância da gente saber querer. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Por quê? Sem o uso correto da vontade, a inteligência ela pode nos levar para a criminalidade. Não é o que a gente está vendo? Tanta gente inteligente se envolver com tanta coisa errada. Não é? Pessoa tão hábil na capacidade de, não é? De usar a inteligência para o mal, que é uma coisa incrível. Olha a energia que gasta, né? O empenho que gasta, o tempo que gasta para o mal. Né? A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Quando a vontade não está sendo utilizada da forma correta, a imaginação pode criar monstros na sombra. Tá? Então a gente usa a imaginação para o lado errado. Por exemplo, quando a gente fica sempre imaginando problemas onde não existem. Né? A pessoa fica procurando, fica procurando chifre em cabeça de cavalo, cabelo em ovo. Aqui, né? O dito popular fala essas coisas assim, né? É quando a gente fica vendo coisas onde não tem. A nossa imaginação, o ciumento, por exemplo, é assim. Né? O ciumento, ele fica criando, fica usando a imaginação. Por causa da sua insegurança, ele cria monstros do ciúme, ele cria histórias fantasiosas, imagina o outro traindo, tal, né? E isso a Joana de Anjos fala que leva à loucura, se não for tratado. Porque a pessoa ela vai se desviando na imaginação e vai se alienando da realidade. Né? E também a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. A gente, sem o uso correto da vontade, a nossa memória começa a relaxar-se. Aí a pessoa começa a ter dificuldade para lembrar das coisas, não é? Começa a ter dificuldade para acessar as informações do que ela vivencia, não é? Porque a gente cai muitas vezes na inércia, né? A gente cai no não uso, no não exercício dos nossos potenciais, né? Aí a coisa mais importante, né? Como a gente pode treinar o cérebro para a força de vontade? Que é o que nos interessa mais, né? A gente, se a vontade é tão importante, o autocontrole é tão importante, como é que a gente pode treinar a gente mesmo para ampliar nossa força de vontade? Algumas coisas vocês vão achar até, assim, talvez vocês acham até repetitivo, né? Mas não é, a gente vai explicar melhor, tá? Por exemplo, a Kelly McGonigal, ela fala que a autoconsciência, olha que interessante, ela conclui, em primeiro lugar, a autoconsciência é importantíssimo. Inclusive ela fala, o conhece-te a ti mesmo, que os Espíritos falaram, né? Santo Agostinho falou no Livro dos Espíritos, e a gente repete tanto, mas hoje a ciência está dizendo que é isso mesmo. Né? Conhece a ti mesmo. Autoconsciência. Por quê? Porque quando eu me conheço melhor, quando eu me auto-observo melhor, eu tenho mais elementos para entender como eu funciono. Eu tenho mais elementos para entender como o meu corpo funciona, né? Como o meu emocional funciona. E também os recursos que têm um efeito dentro de mim. Então isso tudo é muito importante a gente ter autoconsciência. É muito importante a gente ter informação. Porque faz com que a gente entenda a lidar com os recursos que a gente possui. Né?
A respiração. De novo a respiração. Não é? Tem estudos demonstrando que alguns minutos de exercício respiratório por dia aumentem muito o nosso pré-frontal. Aumenta mesmo a capacidade do nosso pré-frontal. As conexões no cérebro pré-frontal. Alguns minutos diários de respiração lenta e profunda, fazem com que aumente a nossa capacidade de autocontrole. Isso foi pesquisado, tem dados que confirmam isso. A capacidade das pessoas se controlarem diante de um impulso de fazer algo ou não fazer algo, ficou aumentada com alguns minutos diários de respiração profunda. Tá? Então isso foi comprovado, né? Outra coisa, meditação, de novo. Você vê quantas coisas boas essas mesmas práticas podem nos conduzir. A meditação também demonstrou-se muito eficaz para o aumento da região pré-frontal. Inclusive, ela até sugere que nós façamos momentos de meditação, né, simplesmente observando a respiração profunda. Então, gastar alguns minutos por dia, 7 minutinhos, 10 minutinhos por dia, fazendo respiração profunda, em que nós procuramos silenciar o pensamento e só nos determos na respiração. Isso tem se mostrado muito eficaz para o aumento do autocontrole. Por isso que quando a pessoa está a ponto de se descontrolar, é comum alguém falar assim, ó, respira, conta até 10. Não é assim? Conta até 10. Gente, isso é verdade, isso funciona. Então a gente precisa criar esse hábito, né? Respirar. Isso é imediato. Respiração, o autocontrole, tem dados que demonstram que é imediato o aumento do autocontrole. Por quê? Porque só da gente parar já aumenta a autoconsciência. Opa, eu não estou bem. Né? Você para, eu não estou bem. Estou percebendo que eu estou nervoso. Estou percebendo que eu estou sofrendo uma influência aqui. Pode ser, né? Quem é médium, quem sente os espíritos, eu estou percebendo que tem uma coisa aqui diferente, né, Janaína? Né? Tem uma coisa aqui. Então, deixa eu perceber, deixa eu respirar, não é? Deixa eu tentar silenciar o pensamento, me concentrando só na respiração. E fica ali alguns minutos. Já é o suficiente para salvar, às vezes, aquela situação, para nos salvar. Né? Da gente não cometer um erro ali que pode custar caro para a gente, por precipitação, por falarmos uma coisa e depois nos arrependermos, por agredirmos alguém e depois nos arrependermos, não é? Com efeitos, às vezes, irreversíveis. Né? Atividade física. Alexandre, mas é tudo que eu quero, Alexandre. Eu quero fazer atividade física, mas não tenho vontade. Né? Eu não consigo, eu não tenho vontade. Atividade física, pessoal. Também, um pouquinho de atividade física diária aumenta o autocontrole. Aumenta o autocontrole. Aumenta a vontade. Tá? Um pouquinho, inclusive, pessoal, sabe qual foi o tempo? O tempo que os pesquisadores perceberam mais eficaz para o controle do estresse. O tempo de atividade física mais eficaz para o controle do estresse, chuta em quanto tempo? Oi? José, 45. Quem dá mais, quem dá menos? Quanto tempo os pesquisadores estão percebendo que é mais eficaz para o controle do estresse? De atividade física, diária. 50 minutos? 30? 15? 16? 20?
Acertou, 5 minutos. Já pensou, pessoal? 5 minutos de atividade física diária mostrou-se mais eficaz do que atividades extenuantes durante 40 minutos, 50 minutos. O Felipe Fernando quer falar. Já pensou quão pouca coisa, por isso que os Espíritos falam no livro dos Espíritos, quão pouca vontade é preciso, às vezes, para a gente vencer as imperfeições da gente. É o grãozinho de mostarda que Jesus fala. Oi, Fernando, pode falar. Eu não conhecia essa análise, Certo. essa pesquisa, mas a minha experiência com as drogas, com grupos de ajuda, uma técnica que a gente sempre disse, que eu aprendi, que eu fiz e que funciona, o dependente químico, quando ele tenta parar, ele está ainda naquela fase da compulsão, não consegue controlar pensamento, está muito impulsivo, está muito vivo ainda. Certo. A gente sempre sugere, eu comecei a fazer assim, acordar às 6 horas da manhã e fazer caminhadas. Só que as pessoas geralmente levam um fone de ouvido com música. A gente sempre indicou fazer o seguinte, usando a respiração com a atividade física. Andar devagar, dar 7 passos, inspirando profundamente até encher o passo, porque ele vai ter que controlar esses 7 passos para encher os pulmões, segurar a respiração durante 7 passos e expirar durante 7 passos. Esse exercício ele tem que ter um autocontrole muito grande para ele não entrar em fadiga muito rápido, né? E para conseguir ir aumentando esse período, a distância da caminhada. Isso acompanhado sempre com muita água. No mínimo 2, 3 litros de água por dia. Isso ajuda muito na concentração e no foco que venha a ter muita... Eu acho que isso aí que você falou acaba juntando tudo que a gente falou até agora, né? Vira uma meditação, vira uma respiração, atividade física, já resumiu tudo aí, né? A gente só tem que tomar cuidado com o tamanho dos passos, né, Fernando? Tem que fazer passo um pouco menor, senão a respiração acaba antes que... né? A ideia aqui é justamente esse autocontrole, a busca desse monte de coisas que ele tem que controlar, que a mente dele vivia, né, dispersa, que ele tem que voltar ao encontro do eu. Tornar-se presente ali no seu corpo, sua respiração, esse a sensação, é o objetivo. Tudo isso muito legal. Aí, tá a dica, né, pessoal? Vamos voltar para casa caminhando hoje. Então, atividade física, né? É claro que isso tudo, a gente pode se perguntar, Alexandre, mas isso tudo envolve vontade. Né? Vontade de caminhar, vontade de meditar, vontade de respirar, vontade de ter mais autoconsciência. Quer dizer, a vontade parece que é uma coisa que... né? É a base, né? E como é que eu faço para querer quando eu não quero? Né? Até para fazer isso tudo aqui. Muitas vezes eu não quero. É lógico que a gente está falando aqui, a gente está tentando dar um custo menor. Isso que você falou é tentar dar um custo menor para aquela conquista. Né? 5 minutinhos é um custo pequeno e o benefício é grande. Né? Só que mesmo isso, às vezes, a gente não consegue se motivar. Por quê? Porque falta significado. Então, quando a gente não está com vontade de fazer as coisas, nós temos que recuperar o significado das coisas. Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes a gente perde os significados, a gente perde o sentido da vida, a gente perde o sentido de tudo, né? Então a gente tem que ir lá nos significados. Por que eu vou fazer isso? Primeira coisa, penso eu, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Por mim, não é? Não é um bom significado esse? Não é? Quem gosta de mim sou eu, não é? Os outros podem gostar também, mas em primeiro lugar, quem tem que gostar de mim sou eu mesmo. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Né? Caminhada, meditação, eu vou ter que fazer. Se eu não melhorar, se eu não me esforçar para melhorar, eu vou piorar. Então eu tenho 2 caminhos. Eu trabalho para melhorar, eu vou piorar com o tempo. Então nós temos que recuperar esses significados, pessoal, para despertar a vontade, para começar a surgir a vontade de fazer esse pouquinho aqui que a gente pode fazer. Eu não tenho muita vontade de ler,
um livro grande, o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, às vezes não tem, muito grande, Alexandre, letra pequena. Então pega um livrinho de bolso, pega um Minuto de Sabedoria, né? Pega um livrinho pequeno e começa de pequenas gotas. Às vezes nem livro, pega frases. E lê algumas frases por dia. Frases positivas. A Joana de Ângeles, por exemplo, ela fala que nós podemos e devemos desenvolver a vontade através da autoindução. Então, se eu estou com a vontade fraca, como é que eu posso fortalecer a vontade? Pega frases positivas. Não é? Eu me sinto em perfeita saúde, a cada dia eu estou melhor e melhor, eu durmo bem todas as noites. O pessoal está... É sim, pessoal, é sim. O pessoal fala assim, não é verdade. É verdade, sim. Tá? Tem que acreditar. Tá? Pode ficar assim. Né? Né? É verdade, tem que acreditar. Pessoal, as coisas boas, elas são sempre verdadeiras. As coisas ruins é que são mentirosas. Os defeitos eles não são a nossa verdade. As qualidades são a nossa verdade. Tá? Já falei isso aqui para vocês. Defeito é vazio. É sombra. Sombra não é nada. Defeito é vazio. Quando a gente valoriza muito o defeito, a gente está dando murro no vazio. Qualidade é expressão divina em nós. É a expressão do ser. Quem que é o ser por excelência? É Deus. Então, é alguma coisa. Nós temos todas as qualidades potenciais. Não é assim que a gente vê no Espiritismo? Que nós temos a presença divina dentro de nós, nós temos as qualidades divinas potenciais. Ou seja, a verdade que existe em nós é uma verdade positiva. Toda vez que a gente acredita mais no defeito do que na virtude, nós estamos acreditando mais no vazio do que no Deus em nós, que existe em cada um. Se convencer agora, pode usar a frase positiva. É verdade. Eu sou paciente. Eu sou paciente. Eu sou indulgente. Eu sou generoso. Olha, mas eu não sou. Você é. Você é. A Joana fala que nós nos tornamos tudo em que nós nos fixamos. Por causa daquele espelho que a gente estava falando. Tudo em que você se fixa, você passa a refletir. Se você se autodenomina pela doença, Alexandre, eu sou depressivo, eu sou isso, eu sou... Gente, olha que ponto a gente chega. A gente se autodefine pela doença, como se nós fôssemos... Oi? E a gente acaba acreditando muito mais Exatamente, é isso mesmo. Né? Você se define pela doença como se você fosse uma doença. Nós não somos uma doença. Né? Nós podemos, no máximo, estarmos vivendo uma desarmonia, um transtorno, mas nós não somos o transtorno, nós somos muito mais. A nossa destinação é felicidade, é plenitude, é autorrealização, é a luz. A nossa destinação é o superior. Não é? Então, nós precisamos acreditar nisso. Né? Uma outra dica aqui, que ela nos dá, aqui são várias coisas interessantes vocês lerem o livro. Tá? Tire do seu campo visual. Aquilo que você não quer, por exemplo, tira do seu campo visual. Chocolate, bolo, refrigerante. Tira do seu campo visual. Porque se você ficar se sujeitando àquele estímulo, o que acontece? Por ato reflexo, por mecanismo automático, a sua mente reflete aquilo e começa o cérebro a trabalhar fazendo um aumento da dopamina. A dopamina é a substância que nós mobilizamos, que nós utilizamos, que é derramado no nosso cérebro, vamos dizer assim, quando nós nos deparamos com um estímulo que dá vontade da gente buscar aquilo. Então, se você se depara com um estímulo visual, a dopamina já começa a tomar conta. Não é? E aí você se move para aquilo. A dopamina faz a gente se mover na conquista daquilo que a gente está querendo.
né, que a gente está desejando ali na hora. Então, tira do campo visual. Tira. Ô, Felipe, acho que meu pai quer comentar. Isso por si só já diminui o nível de dopamina e faz com que a gente se acalme. Tá? Oi, pai. Então, nessa parte que você falou, assim, fisiologicamente, né? Tá. A gente vê que as ideias, pensamento, né? Que muitas vezes, por esse monoideísmo, só pensa numa Isso muito determinada fixo, coisa né? e tal, né? É. Isso daí fica gravitando em torno de nós. E vem de vez em quando. Não só chocolate, mas muita coisa errada. Muita coisa errada, né? É verdade, pai. Não é? Certas atrações, né, de pessoas. Pessoas, paixões, né? Vira e É, mexe e está lá, cara. Um exatamente. casal apaixonado está sempre um pensando no outro, né? Fica alimentando aquilo, fica Aí mobilizando. até aí tudo bem, né? É isso mesmo, né? Isso mesmo. Se aplica em todos os campos, né? Em todos os campos. A gente pode entender isso aqui, né? A gente pode usar desses recursos aqui, né? Para fortalecer a vontade. Alexandre, Oi, por Anete. outro lado, Oi. a gente deve colocar no campo visual aquilo que nos motiva. Isso, Eu vou contar a exatamente. experiência que eu tive hoje. Eu levantei muito cedo, porque eu tenho muito trabalho para fazer hoje. Certo. E aí eu determinei que eu não vinha. Tá. Você Hoje- determinou que não vinha. Eu determinei que Oh, eu não meu vinha. Deus do céu. Mas eu liguei músicas Uhum. gospel, Tá, maravilhosas. Ok. Ouvi aleluia várias vezes. tá. E aí eu pensei, não, eu não posso ficar. Eu Certo. tenho que ir para o centro, eu tenho certo. que ir. Lá eu vou me carregar de mais coisas positivas. Certo. Então eu penso assim, que quando a gente faz o contrário, tira do campo visual as coisas negativas e coloca Isso, então, é algo interessante. positivo, ajuda muito na vontade. Perfeito, muito bem. Faz a gente lembrar, né, sempre de buscar as coisas boas também. Tá aí a dica também, isso aí, né? Muito bem. Uma coisa importante, pessoal, é a autoindulgência. A autoindulgência. O auto-perdão, né? Uma certa complacência com a gente mesmo. Porque veja bem, nós vamos levantar e cair muitas vezes. Na nossa busca de fortalecer a vontade, nós vamos muitas vezes, nós vamos conseguir, nós não vamos conseguir em alguns momentos, isso é fato, né? Certos insucessos acontecem. E tem momentos que a nossa vontade fica muito enfraquecida. E a gente cai em tentação. Tá? Não acontece isso, de vez em quando? Acontece, né? O que os estudos demonstram? Que se nós formos muito rígidos conosco mesmo, nós chutamos o pau da barraca. O efeito é contrário. Diante de muita rigidez, muita cobrança, autocobrança, chega um ponto que a gente, vacilando na força de vontade e com excessiva cobrança, você fala, quer saber? Também, agora eu já comi, agora eu vou comer o bolo inteiro também. Vai ser com 1 litro de Coca-Cola. Para piorar a coisa, né? Então, não é assim? É quando a gente chuta o pau da barraca e fala, não, agora também danou-se tudo também, né? Então, a autoindulgência, ela teve o efeito, nas pesquisas, ela teve um efeito muito interessante de fazer a gente sair dessa coisa assim, tá tudo perdido, agora já foi mesmo. Faz a gente voltar a querer continuar a exercitar o autocontrole. Olha que interessante, né? E é justamente o que a gente às vezes não acredita. A gente acha que se a gente for permissivo com a gente, que se a gente não tem que ser muito rígido e tal, se a gente for mais brando com a gente acha que a gente vai estar relaxando, que a gente vai estar indo para o lado errado. Mas os estudos demonstram que não, que tem o efeito da gente querer continuar lutando. Só que de uma forma mais suave, né? Sem tanta rigidez. É interessante isso, né? Porque ele contraria um modo normal, às vezes, da gente pensar, né?
Então, a gente ser um pouco indulgente, a gente ser um pouco mais complacente com a gente, faz a gente querer continuar exercitando a vontade. A gente vai estipulando metas mais adequadas, talvez, a gente. Né? Porque metas muito altas, a gente às vezes desanima. Então, tem que ser uma coisa mais gradativa. Isso é muito importante. Né? Pessoal, nós já estamos com o nosso tempo esgotando. E, na verdade, a gente já tem material aí para a gente pensar bastante. O material é amplo, né? Essa área é muito importante, vale a pena, quem puder, esse livro aqui, ó, Os Desafios à Força de Vontade. Tá? Vale a pena, viu? É um livro muito bom, cheio de informações interessantes para a gente refletir. Tá? Vamos agora passar para a segunda etapa.